Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 19 de março de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos fazendo um estudo do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Hoje nós vamos adentrar ao item 9, que é o início das instruções dos Espíritos. Então, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o início das instruções dos Espíritos, o item 9, que tem como subtítulo A Vingança. Essa mensagem foi dada a Kardec em Paris no ano de 1862 e o espírito é Júlio Olivier. Em Paris, 1862, o espírito Júlio Olivier. Então, nós vamos ler a mensagem e depois partimos para os nossos comentários. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor,
espanta-se de dar com semelhantes frios. Aliás, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Este capítulo é um capítulo extremamente significativo para o nosso estudo. Amar os nossos inimigos não é uma tarefa muito simples e muito prática de se colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Perdoar, e principalmente perdoar a um inimigo, com certeza é um dos grandes desafios que nós enfrentamos no cotidiano da nossa vida. Quando nós nos deparamos com situações complexas junto a um familiar, ou muitas vezes junto a um companheiro de atividade profissional ou de atividade religiosa, de uma maneira ou de outra, muitas vezes pela convivência e pela insistência de outros amigos e familiares, acabamos pela necessidade e pela insistência optando pelo perdão. Mas quando falamos de um inimigo verdadeiro, aquele que, por algum motivo, criou em nós uma antipatia muito grande, seja qual for a razão, sabemos verdadeiramente que o perdoar, ou até mesmo o amar a este inimigo, é, como eu disse, uma tarefa desafiadora para todos nós. O espírito comunicante relata a Kardec que a vingança é um dos últimos remanescentes da pré-história, daquele instante em que a barbárie ainda fazia parte do nosso planeta. Provavelmente, ele está se referindo àquele estágio primeiro da qual passou o nosso planeta Terra, que era um planeta ainda primitivo. Com certeza, neste estágio evolutivo, as almas que aqui estavam presentes tinham como um direito pessoal o estado de vingança. Quando alguém era afetado de alguma maneira, de alguma forma, ele se sentia no direito de vingar-se do seu oponente, já que se sentia
fatalmente e totalmente atingido por determinada situação ou por determinado acontecimento. Ele relata também o espírito que, juntamente com a vingança, nós podemos ter o duelo como uma parte daquele estado primitivo do planeta Terra. Só que nós passamos de um estágio, de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Isso não significa dizer que o duelo, de alguma forma, mas especificamente no tema de hoje, a vingança, deixaram de existir no cotidiano da nossa vida. Nós estamos em pleno dia 19 de março de 2023 e nos mais variados setores da nossa sociedade, como também nas nações que compõem o nosso planeta, encontramos ainda inúmeras situações diretamente ligadas a este estado de vingança. Almas queridas que ainda se sentem no direito de vingar-se do seu oponente, vingar-se da outra alma querida, porque sentiu de alguma forma que o seu coração, a sua moral, a sua vida, aquilo que ele ama, de alguma forma foi ofendida ou foi destruída. E aí o ofendido passa a arquitetar de maneira muito íntima, espreitando os passos e a vida do seu suposto oponente, para no momento derradeiro, para que no momento ideal ele possa dar o seu golpe final. Para aqueles que participam de reuniões mediúnicas de desobsessão na casa espírita, podem entender e compreender perfeitamente esse tipo de postura que comumente observamos nas reuniões. Espíritos que foram traídos, espíritos que tiveram seus familiares roubados, espíritos que tiveram seus relacionamentos desfeitos, espíritos que perderam suas propriedades e suas riquezas, porque alguém, por algum motivo, os traiu. E quando esse espírito se manifesta, há uma única ideia em sua mente: a vingança. Ele desperta para a realidade espiritual, muitas vezes já está ciente da sua condição espiritual, consegue identificar o seu opositor, que agora muitas vezes está num outro local, está numa outra condição, que muitas vezes já está num outro corpo físico, mas aquele espírito que busca vingança identifica por detrás daquele corpo o espírito que outrora o prejudicou. E agora ele passa a obsediar, ele passa a tentar tomar posse da vida daquele espírito, daquela alma que está ali encarnada em um outro corpo. E tenta, a todo custo,
destruí-lo, usando de todas as formas possíveis espirituais que ele tenha em sua mão. E olha que nós estamos falando dentro do campo espiritual. O espírito obsediando um outro espírito, um espírito obsediando uma alma encarnada, esse espírito identifica o outro espírito naquele corpo material e inicia o processo de vingança através do trabalho obsessivo. Nós, muitas vezes, acreditamos, dentro de uma reunião mediúnica, que isso seja apenas uma história. Não nos colocamos muitas vezes no lugar daquele que está desejando a vingança. Pedimos a ele que perdoe, pedimos a ele que esqueça, pedimos a ele que entregue às mãos de Deus para que a justiça divina se faça presente. Pedimos a ele, em determinados instantes, que até mesmo passe a compreender e a amar o outro que cometeu um erro. E agindo desta forma, deixamos de nos colocar no lugar deste que é o maior prejudicado. Não que isso venha lhe dar autoridade para o exercício da vingança, mas nos colocarmos no lugar dele e tentarmos observar a sua dor, a sua infelicidade perante o acontecido. Então ele busca vingança. Ele busca a todo custo, como eu disse, através dos meios espirituais que estão sob sua dominação, atingir aquela alma que está ali. E muitas vezes esse trabalho ele envolve até mesmo os familiares mais próximos, o lar, o trabalho, o corpo físico, a saúde. Mas esse espírito que se comunica com Kardec, sem entrar neste mérito da questão espiritual, fala especificamente daquele inimigo que busca a vingança a todo custo e que vai arquitetando dentro da vida material o plano ideal para que ele consiga finalmente vingar-se do seu opositor. Ele o persegue, ele o acompanha nas sombras do dia e da noite, ele passa a observar os seus hábitos, as suas posturas, os seus costumes, e como ele mesmo diz aqui, no momento exato, no momento ideal, no momento mais importante de todo aquele plano, ele finalmente consegue colocar em prática a sua vingança. Um veneno, um tiro, uma emboscada, seja qual for o ideal final daquele plano, ele consegue colocar em prática. E aniquila
aquele que é supostamente o seu inimigo. A vingança realmente é um estado de espírito muito triste para todos nós. Porque quando pensamos em vingança, estamos pensando em ódio, estamos pensando em raiva, estamos envolvidos pela sombra da própria morte. Estamos nos influenciando com outros espíritos que, direta ou indiretamente, comungam da mesma situação ou então dos mesmos propósitos. Nós, muitas vezes, somos até injustos no julgamento. Porque normalmente aquele que se vingou, supostamente ele tem um motivo pelo ato que cometeu. E nós, dentro da nossa ignorância ainda espiritual, sem usarmos da compreensão e do amor e do verdadeiro perdão, julgamos a um ou julgamos a outro. Só que nós, muitas vezes, não sabemos, não compreendemos a essência da história. Não conhecemos o começo, o meio e o fim da história. Aliás, conhecemos o fim, mas muitas vezes não sabemos do começo e do meio, para que o fim se concretizasse daquela forma. Então, nós, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer palavra, é necessário que tenhamos compaixão para com aquele que é o vingador e para aquele que supostamente é a vítima. E essa bondade, esta compaixão, se faz através da oração, se faz através das vibrações positivas, se faz através do verdadeiro amor para com o próximo. Mas o espírito ainda vai um pouco mais longe. Ele relata que aquele que age desta forma é totalmente contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. E ele ainda dá um passo além, dizendo: aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E eu digo que ele vai ainda um passo mais além. Ele sai do campo da vingança através de um final fatal para ir naquela outra vingança em que, de forma também na espreita, a pessoa vai denegrindo a imagem, a vida e a moral do seu opositor. Sem que ele saiba, sem que ele perceba, sem que ele entenda, o vingador, ele vai por todas as partes que ele se encontra, através do verbo, denegrindo a outra pessoa.
E, de repente, aquele que está sendo denegrido, ele começa a perceber uma postura diferente das outras pessoas. Elas já não o tratam da mesma forma, elas já não o cumprimentam da mesma maneira, elas já não se fazem presentes na sua vida como antigamente. E ele diz que a pessoa que age, olhem que interessante, que a pessoa que age dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. E por que que esse Espírito, está nos dizendo isso? Porque quando nós insultamos uma pessoa, frente a frente, face a face, como se diz na gíria comum do dia a dia, quando nós despejamos tudo que estava ali entalado na garganta, aquilo acontece naquele momento, morre a situação e depois vem, por parte de cada um, o arrependimento, a vontade de pedir desculpas, a vontade de perdoar, a vontade de se reconciliar, ou então, definitivamente, os laços são cortados. Agora, quando ele fala que aquele que age na surdina, denegrindo a imagem do outro, moralmente, espiritualmente, materialmente, este é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Por quê? Porque essa pessoa, ela está sendo mentirosa, ela está sendo, além de vingativa, ela está ocultando a sua verdadeira face moral. Ela, às escondidas, age de maneira sorrateira, prejudicando a outra pessoa. E quando nós pegamos essa mensagem, que é de 1862, ou seja, essa mensagem tem 141 anos, parece que nós estamos falando dos dias de hoje, 19 de março de 2023. Parece que esse Espírito acabou de nos fornecer essa mensagem nos dias de hoje. Porque, infelizmente, ainda nós estamos vivendo esse tipo de situação. Nós estamos, muitas vezes, agindo dessa maneira. E olhem como que é interessante essa lição. Nós não podemos e nem devemos falar de outro segmento religioso, porque não fazemos parte. Então, vamos falar de nós, espíritas. Muitas vezes, por alguma questão, nós não temos um, um encaixe perfeito e correto, justo, idêntico com um outro membro da casa espírita em que trabalhamos. Ele pensa A e eu penso B. E justamente pelo fato dele pensar A
e não pensar B como eu penso, em momentos oportunos, dentro ou fora da casa espírita, no contato com outras pessoas, nós começamos a denegrir, a ridicularizar aquela outra pessoa. Ah, o fulano não pensa B, ele pensa A. E toda pessoa que pensa A é assim, é assado, foi isso, foi aquilo, age assim, age de outra forma. Não é B, é A. Então, olha, tome cuidado, porque ele não é o B, ele é o A. O que que nós estamos fazendo? Vamos refletir de uma maneira verdadeira. O que é que nós estamos fazendo? Indiretamente, sem perceber, nós estamos nos vingando daquela pessoa, sem perceber, sem a intenção, sem o propósito deliberado de o fazer. Na conversa, na lida do dia a dia, nós estamos ali num grupinho, aí o assunto entra em questão, e aí eu começo a falar: o fulano, ele pensa então ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo, ele foi isso, ele foi aquilo, como eu já disse. O que que nós estamos fazendo? Sem intenção, sem a deliberação proposital, nós estamos nos vingando da pessoa. Eu não estou fazendo de propósito, mas eu estou sendo maledicente. E quando eu sou maledicente, é porque eu estou falando do outro, é porque eu estou criticando o outro, é porque eu estou rebaixando o outro, porque ele não pensa, não sente, não fala e não vive como eu. Ele não aceita as mesmas coisas que eu. É uma vingança imperceptível aos nossos olhos. Nós não percebemos, mas nós a estamos colocando em prática. Então temos que tomar muito cuidado no cotidiano da vida. Temos que tomar muito cuidado no dia a dia da vida. Porque as grandes provas, os grandes desafios, não é, em hipótese alguma, dentro da casa espírita, no momento em que nós estamos trabalhando, no momento em que estamos aplicando passe, no momento em que estamos fazendo o atendimento fraterno ou qualquer outra atividade. As grandes provas, os grandes desafios estão fora da casa espírita, dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, do contexto profissional. Não é à toa que no próprio Evangelho nós vamos encontrar aquela passagem em que a pessoa diz: olha, quando morre uma pessoa boa, poxa, tantas pessoas ruins aí e morre uma pessoa de bem. Nós passamos daquela fase do primitivismo. Temos ainda tendências negativas dentro de nós. Temos ainda ímpetos inferiores em nós. Mas
Não estamos mais naquele estado de ir ali para fazer uma vingança, tal, tal. Não pensamos mais assim. Não queremos mais duelar com ninguém. Mas nas pequenas atividades do cotidiano da vida, nós muitas vezes agimos de uma forma vingativa contra o outro, desrespeitando a ideia do outro, o pensamento do outro, o sentimento do outro, a vida do outro. Todos nós somos livres, pelo bom uso ou mau uso do nosso livre-arbítrio, para fazermos o que desejamos. Às vezes nos sentimos contrariados, aborrecidos, chateados, tristes, porque alguém falou alguma coisa de nós. A pessoa não falou diretamente para nós. Ela falou para um segundo e esse segundo acabou vindo falar para nós. Além de uma verdadeira fofoca e de uma verdadeira intriga, vemos aí um ato de vingança. Aquele que está falando pela primeira vez para o segundo está denegrindo a nossa imagem. Por um motivo particular seu, ele está também cometendo um ato de vingança para conosco. Então, já que ele não pode nos dar um tapa na cara, porque seria uma coisa muito absurda perante o Espiritismo, perante o ser cristão, ele fala de nós. Por detrás das cortinas do palco, como se diz. É um estado de vingança. Às vezes, propositalmente, às vezes, de forma involuntária. E nós também agimos assim da nossa parte para com o outro. Pode ser também de forma premeditada ou por uma maneira involuntária. Por isso que eu disse no começo que esse capítulo é um capítulo importantíssimo, porque fala do perdão, fala do amar os nossos inimigos. E aí a gente entra na reta final do estudo. Será que realmente nós estamos observando o ensinamento de Jesus quando ele fala: perdoai aos vossos inimigos? Será que ao ver, ao sentir, ao perceber, ao ouvir a manifestação de alguém que não nos suporta, de alguém que não nos tolera, como é que nós estamos reagindo? Talvez o cotidiano, o prático seja, tá vendo? Fulano não gosta de mim. O fulano não vai com a minha cara. O fulano não me aceita de jeito nenhum. O fulano isso, o fulano aquilo, o fulano assim, o fulano assado. Não é assim que nós agimos? Não é assim que nós nos portamos? Ou será que nós já estamos naquela postura, naquela posição de pegar o ensinamento de Jesus, de pegar os ensinamentos da doutrina espírita e, diante de tudo, dizer assim: bom, hoje à noite, quando eu vou fazer a minha prece, eu vou orar por essa pessoa.
orar para que ela me veja de uma outra forma, para que ela me compreenda de uma outra forma, para que ela me perdoe por algo que eu possa ter feito nesta vida a ela, para que ela me perdoe por algo que eu possa ter feito a ela numa outra encarnação, e que agora as reminiscências do passado vão surgindo na sua mente e ela tem por mim uma antipatia que talvez não consiga explicar. Então eu vou orar por ela, vou fazer uma prece por ela, vou fazer uma vibração por ela, para que entre nós se desfaça essas reminiscências negativas e que nós possamos nos perdoar e termos uma convivência fraterna e feliz. Qual é a nossa postura? A primeira, da reclamação, da blasfêmia também, ou a segunda, do orar, do amar, do perdoar os nossos inimigos? E aí o Espírito termina a sua mensagem dizendo: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, que nós possamos ceder a este impulso da vingança espiritual, material, proposital ou involuntária, para que a gente possa aprender a perdoar e amar as pessoas e até mesmo os nossos inimigos. Amá-los, cada um, é claro, de uma maneira diferente, mas amá-los e expressar esse nosso sentimento de amor através da caridade, da oração, do amor, dos bons atos, das boas palavras, dos bons sentimentos e dos pensamentos elevados a Jesus, para que juntos possamos quebrar os grilhões que muitas vezes foram construídos em encarnações anteriores, ou que muitas vezes foram construídos nesta atual encarnação. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 9, no início das instruções dos Espíritos, o subtítulo A Vingança, mensagem de Júlio Olivier, em Paris, no ano de 1862. Quero agradecer pelo seu carinho, pela sua bondade, quero agradecer pela ajuda que nos dá na divulgação do nosso canal, na divulgação da web rádio. Sabemos ainda que temos muitas coisas a melhorar, muitas coisas a modificar-se para melhor, mas estamos no início de um trabalho. O programa Espiritismo e Vida, agora em abril, completa 3 anos, e a rádio teve agora
o seu aniversário de primeiro ano. Existem ainda falhas, existem ainda coisas que precisam ser modificadas, mas saibam que tudo aquilo que temos feito é feito com amor, é feito com carinho, é feito com muita seriedade e com muito respeito ao Evangelho de Jesus e aos postulados da doutrina espírita. Quero aqui agradecer aos meus companheiros que nos ajudam nesta série aos domingos do estudo do Evangelho, companheiros e companheiras que trazem aí o seu esforço, o seu carinho, o seu amor, a sua colaboração. Nada seria possível sem a ajuda deles. Quero agradecer ao meu companheiro Sérgio, que normalmente está na parte técnica, sempre nos dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. E agradecer a você que nos assiste, que divulga o nosso canal, que procura nos ajudar a obter mais seguidores. Seguidores não pelo fato de ter seguidores, não por nenhum tipo de monetização, nada disso. Seguidores que venham junto conosco estudar, conhecer a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, para que possamos dar um roteiro melhor às nossas vidas, com menos dor, com menos tristeza, com menos sofrimento, e que de alguma forma possamos nos habilitar a ajudar aqueles que precisam, àqueles que ainda buscam a luz para nortear as suas vidas e as suas atividades. Quero convidar a todos para que conheçam aí a nossa programação semanal. Todos os dias da semana nós temos aí à noite um programa especial, elaborado com muito amor e com muito carinho, alguns feitos por nós mesmos e outros são um trabalho em conjunto com outras instituições, com outros grupos, para que a doutrina e o evangelho estejam sempre à disposição de todos aqueles que queiram aprender, estudando, estudando e aprendendo. Quero convidar você também para que esteja conosco na próxima segunda-feira, não amanhã, na próxima segunda-feira, dia 27, às 21h15, nós estaremos fazendo uma live especial com o nosso querido Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, lá de Belo Horizonte. Essa live, ela faz parte desta programação especial que nós iniciamos na última quarta-feira, na nossa série Relembrando Chico Xavier, com a presença do nosso querido Eugênio Eustáquio, lá de Pedro Leopoldo, e também iniciamos na quinta-feira no nosso webinário especial, com a presença do John Harley, também lá de Pedro Leopoldo. Deste final de março até o final de abril, nós estaremos fazendo menções especiais em homenagem aos 113 anos do nascimento do nosso querido Chico Xavier, que completaria 113 anos de idade no próximo dia 2 de abril, caso estivesse encarnado. Então, fica aí o convite, na próxima segunda, 27 de março, 21h15, uma live especial com o nosso querido Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte. Desejo a você um bom descanso, um bom final de domingo, uma semana abençoada, de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade e de muita saúde. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até a próxima.